amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu venho com uma listinha de livros que se passa ali pelo Halloween ou que tem aquela essência assim, de suspense, nada assustador, tá? Porque eu não leio livros de terror, que eu acredito que vai ser legal você colocar aí nessa tibiara e nessa maratona no mês do Halloween. É claro que você pode ler esses livros em qualquer época do ano, tá? É só um motivo para trazer livros que eu gosto aqui para vocês e só dois que eu não li, que são edições especiais e eu achei bonitas para trazer nessa época do ano. Eu já fiz essa lista, vou ver se eu deixo linkado aqui no ano passado, mas são livros diferentes, tá? Que eu trouxe para vocês. O primeiro é A Noite das Bruxas e foi o último livro que eu li que se passa na época do Halloween e inclusive tem um filme no cinema. Me falaram que é totalmente diferente, então se você quer ver também um filme, fica aí a dica. Eu ainda não vi, mas eu acho que deve ser muito bom. E aqui tá numa pequena cidade lá em Londres, tá? Estava tendo uma festinha de Halloween, tá? Do Dia das Bruxas para crianças entre 12 e 17 anos, assim, na casa da Miss Drake, tá? E aí, durante os preparativos e a festa, correu tudo bem, tudo tranquilo, tá? E aí teve várias brincadeiras do bolo de farinha, brincadeiras de pegar maçã no balde. Só que aí, durante essa arrumação da festa, a Joyce, ela falou assim que ela tinha visto um assassinato. Todo mundo assim não acreditava, porque a Joyce, ela inventava muitas coisas, ela gostava de chamar atenção, sabe? Ela era bem fadada assim como mentirosa e ninguém punha a credibilidade dela. No final da noite, tá? As mulheres foram dar uma organizada na casa para ver se estava tudo tranquilo, para as pessoas que iam chegar lá pela manhã para limpar, não tá com aquele grossão, né? E encontraram a Joyce morta. E aí, a Miss Olive, que é uma escritora de assassinato, já pensou na hora, vou chamar o meu amigo Poirot, toda hora falando o nome dele errado, tá? E eu não vou repetir não. Poirot, agora foi. Pra poder ajudar. Tá? Eu adorei, eu achei a escrita super fluida, eu não senti medo. E aí o nosso detetive, ele vai solucionar esse caso e vai embrenhar em mais coisas que tinha nessa cidade, de mistérios não resolvidos, tá? Eu adorei esse livro. O livro que eu vou falar agora é Essência, tá? Da Abby Glines. E quem leu Mediadora provavelmente vai gostar, tá? A nossa protagonista, a Pagan, ela sempre viu almas durante a vida dela toda. E aí ela via aquelas coisas passando nas paredes, né? Super diferente. E percebeu que só ela via aquilo e ela resolveu ignorar, tá? Só que aí num dia da escola, ela viu um cara totalmente sexy, sentado lá com um sorriso super divertido, mas ela percebeu na hora que ele estava morto, tá? E ele começou a correr atrás dela, que é o que? A morte. Então a gente vai ter o envolvimento desses dois. É um relacionamento um pouco tóxico, assim, não sei se é considerado dark romance, tá? Mas eu adorei a experiência desse relacionamento sobrenatural e eles estão dispostos a fazer qualquer coisa pra quebrar as regras. O próximo livro, gente, eu prometo que só tem esses dois que são mais adultos, o resto tem fantasia e tudo mais. É porque foram os primeiros que eu peguei aqui na pilha, tá? É O Rei da Terra do Nunca. É uma versão mais sombria do Peter Pan, tá? E os Garotos Perdidos. Aqui tinha como se fosse uma maldição, tá? Todo aniversário de 18 anos, a adolescente da família Darling era sequestrada pelo Peter Pan e levava ela para a Terra do Nunca, tá? Ele acreditava que nas memórias das Darlings tinha alguma coisa ali para ele descobrir uma coisa que ele tinha perdido, tá? E aí chegou a época da Wendy, que é a nossa protagonista aqui. Ela é totalmente ferrada, tá, gente? Ela é viciada em sexo. E aí ela vai pra lá e ela começa a ver beleza na Terra do Nunca, começa a se envolver com os Garotos Perdidos e com Peter Pan. E aí tem a história de fundo, né, porque a principal é isso, de descobrir o que é isso que o Peter Pan perdeu e ela vai tentar ajudar ele. É dark, né, é meio dark, por isso que eu acho que tem a ver com Halloween.
E, gente, eu vou interromper aqui no meio, tá? Pra ver se você já curtiu esse vídeo. Curta, curta, curta. Se inscreva no canal, rumo aos 9.000 inscritos. E bora voltar pro vídeo. Agora eu vou falar pra vocês de Alquimia no Luar. E por ele ser um romance gótico, eu acho que tem a ver com o Halloween, tá? O Emily, o nosso protagonista aqui, ele está prestes a completar 18 anos, mas como ele ainda não completou, ele não consegue pegar a herança dele, tá? E ele tá fadado a ser internado pela tia dele, porque ele gosta de meninos, e isso não é uma coisa normal, né? Pra eles aqui. E aí ele foge, começa a trabalhar numa casa bem misteriosa como serviçal, tá? Pra tentar passar esses meses, depois voltar pra cidade dele para reivindicar a herança. Mas aí, essa família que ele trabalha tem uma doença que toda lua cheia eles começam a ficar estranhos, começam a vomitar e tem que receber umas injeções bem esquisitas, tá? E aí, enquanto ele tá tentando descobrir o que realmente acontece com essa família, o passado dele, que a tia dele bate a porta e vai atrás dele. E aí, pra vocês saberem mais, vocês têm que ler esse livro, que eu amei muito. Agora, 2 thrillers, tá? Da mesma autora, todos os 2 eu li esse ano, e eu já falei pra vocês aqui também, mas eu vou falar por cima, tá? Sendo sincera, o que eu mais gostei foi Nada Fica no Passado, que foi 5 estrelas e favoritado, tá? A garota mais popular na escola, a Ângela, com 16 anos, desapareceu. E ninguém sabe o que aconteceu com ela. Tá, depois de 14 anos, os restos mortais dela são encontrados perto da casa da sua melhor amiga, tá? E aí, é um trio de amigos, tá? A Ângela desapareceu e os 2 que ficaram, tá? Que uma é a Gil, se distanciou desse amigo dela. Só que esse amigo dela se tornou detetive e ele vai descobrir a verdade. E a gente vai descobrir o que aconteceu com a Gil, o que aconteceu com a Ângela e todos os percursos. E tipo assim, fala também, tem um gatilho de relacionamento possessivo, assim, sabe? Entre um rapaz e a Gil. É bem pesado essa relação entre os 2. Então, olha os gatilhos, mas eu favoritei esse livro. Foi muito, 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 muito legal. O outro é Pequenos Segredos, tá? Esse eu dei 4 estrelas. Conta a história da Miriam, tá? Que ela tava naquelas... não é bem uma festa, é como se fosse um centro ali de comércio. Da época do Natal. E ela tava com seu filhinho de 4 anos, tá? Enquanto ela tava mandando mensagem pro amigo e pro marido, o filhinho dela tava encostado nela. E aí, passou 4 minutos e ela percebeu que ela não tava sentindo mais o Sebastian perto dela. E aí ela descobre que ele sumiu. E ela já corre, vai procurar o policial, liga pro marido e ela fica desesperada. E aí entra o FBI, a polícia e descobre que ele foi raptado pelo Papai Noel, tá? E aí ela vive 1 ano e pouco tentando descobrir o que realmente aconteceu com o filho dela. E aí ela contrata uma detetive, tá? E aí a detetive chama ela depois de um tempo pra conversar. E ela acha que é notícias do filho dela, mas não, ela descobre que o marido dela tá traindo. Ela tá há 6 meses. E essa amante tem o passado sombrio e tá interligado com tudo. É muito bom também, bem intrigante. O próximo livro que eu vou falar pra vocês já é um livro que eu falei várias vezes, tem resenha, é A Segunda Morte das Irmãs Blonde, que eu acho também tem super a ver com Halloween, tá? Aqui as nossas protagonistas, elas são médiums, como a mãe, tá? Só que o pai, ele não lidava bem com essa mediunidade, ele não acreditava, tá? Então, depois da morte da sua mãe, elas fugiram, tá? E se juntaram como se fosse uma caravana de talentos e apresentavam todas as noites ali, isso de atravessar o véu e falar com os espíritos. Durante uma apresentação, tudo sai fora do controle e uma das irmãs vê uma alma, um espírito assim, que causou a morte da mãe dela. E aí tem casos de assassinato também, de mulheres médiums, aí um mistério por trás, elas querem descobrir o que realmente aconteceu na noite da morte da irmã. E as mulheres, nessa época aqui, elas eram fadadas por qualquer coisa como loucas, tá?
E aí tem até um hospício lá onde essas mulheres são internadas. Gente, é muito legal, é muito fascinante e envolvente, tá? E como as duas enfrentaram o pai para viver, enfim, não um sonho, mas para poder viver em liberdade mesmo, né? Eu amei, eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro. O próximo livro é Anatomia, uma história de amor. Ele foi um livro super falado no TikTok, hypou, e eu acho que tem tudo a ver, tá? A nossa protagonista, a Lady Hazelwood, ela quer ser médica cirurgiã. Mas aqui no século 17, 18, a gente sabe que isso é impossível, impossível, tá? E ela estudava sozinha. E aí, para ela tentar fazer como se fosse uma prova, tá? Ela tinha que estudar sozinha, porque ela entrou para a escola usando as roupas do irmão dela, tá? Então, se passando de homem, só que ela foi descoberta. E aí ela fez um trato com o professor. Se ela estudasse sozinha e ela passasse, ela ia para a faculdade para se tornar médica cirurgiã. Mas para ela fazer isso, ela precisa de corpos reais. E aí que entra o nosso protagonista, que ele trabalhava pegando corpos do cemitério para vender para esses médicos e estudantes de medicina. Então é meio macabrinho aí, tem um mistério por trás. E ele não é aquele romance meloso. A gente vai ter picadas assim, farelos de romance, tá? É diferente pra mim, mas eu amei. E os outros 2 livros que eu trouxe aqui pra vocês foram pela beleza, tá? E eu acredito que tem super a ver também com o Halloween. O primeiro é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos, da editora Wish, tá? Olha a beleza desse livro. Olha isso aqui, Brasil. Então eu acho que vai dar super o gostinho de Halloween. E a gente também vai ficar mais sabendo sobre essa história do Cavaleiro Sem Cabeça. E o outro é um livro novo da Wish, que é Os Melhores Contos de Fadas Sombrios. Então, né, Brasil? E esse aqui era para ter chegado, esse livro, em maio, e ele chegou para mim, sei lá, em setembro, sabe? Mas eu ainda não li, mas fica aí a indicação. Ó, tem A Velha Esfolada, A Mãe da Morte, A Língua dos Animais, A História de uma Mãe, Serpente e a Princesa, O Osso Cantor, O Noivo Ladrão, A Bruxa Morta. Tem vários e vários contos aqui. E eu me arrependi de não ter colocado na minha TBR, só que eu coloquei tanta coisa que eu acho que não vai dar pra ler. E é isso, gente. Vocês podem também deixar aqui no comentário indicações de livros que vocês acham que eu poderia ter colocado aqui nessa lista e também para eu ler ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!